Olá amigos, aqui quem está falando é o Leverson Faria Lamonnier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp, sou construtor da teoria econômica quântica, a teoria que está provando para o mundo que desde sempre o homem estava compreendendo ou está compreendendo os fundamentos de economia de forma equivocada, principalmente a relação juro-inflação que determina todo o funcionamento da economia, que garante o poder de compra da moeda, a estabilidade do preço, enfim. A teoria econômica quântica, o que eu vou falar aqui, é a teoria econômica quântica versus o Banco Central, enfim, ou a teoria econômica quântica que vai balizar as decisões do Banco Central, porque ela mostra aonde está os parâmetros importantes que garante o poder de compra da moeda, a estabilidade da moeda, enfim. Então, vamos aqui, pessoal. Eu vou ser aqui objetivo nesse vídeo, porque para você entender os fundamentos, né, que a teoria econômica quântica é uma teoria totalmente empírica e ela está explicando os fundamentos de economia. Então, eu vou buscar ser o mais objetivo possível. Então, por exemplo, qual é a lei fundamental da economia? A lei da oferta e demanda. Então é a oferta e demanda ou melhor, é a oferta que induz a ação humana de atração econômica e de repulsão econômica. Quais são as equações do movimento que descreve a ação de atração econômica e de repulsão econômica? A lei da gravidade de Isaac Newton, a lei da força elétrica de Coulomb, força elétrica, e a proporção de Galileu, que está no centro desse gráfico. Então esse gráfico, ele é o gráfico da lei da gravidade de Isaac Newton, da lei da força elétrica de Coulomb e da proporção de Galileu, o corpo em queda livre, que você vê no centro desse gráfico. Então tá aqui essa equação, AB, A vezes B, a interação oferta-demanda, e X é a distância entre elas, enfim. É o gráfico de microeconomia, né? Também, porque tem a ver com a interação oferta e demanda. Teoria econômica quântica é uma teoria totalmente empírica, né? Eu vou mostrar aqui para vocês como que ela explica os fenômenos econômicos de forma empírica. E a economia, ela é uma única variável. Qual variável? A variável da ação humana. É a única variável. Não existe outra variável econômica senão a própria ação humana. Porque eles falavam que a economia é uma variável que depende de outra, que depende de outra, que depende de outra, mas no final tudo isso é a ação humana. Então esse gráfico é o gráfico da oferta. Então ele representa com fidelidade todos os fenômenos econômicos, todos os dados econômicos. Também, usando essa equação de Heisenberg da física atômica, essa equação de Heisenberg é a equação que tem a função de encontrar o espectro da luz, é a variação de 1 sobre n ao quadrado, e eu usei ela para encontrar o espectro econômico. Veja que ela é a variação de 1 sobre n ao quadrado, ou seja, essa mesma equação. Então, se você colocar aqui 1 e 6 aqui nessa equação, de 1 até 6, ela representa 97% de todo esse gráfico. Então, por isso que eu posso considerar o número 6 como o limite superior da economia, né? À toa que eles falavam que o número 6... A economia fala que o número 6 é o limite econômico. Beleza, então a teoria econômica quântica está provando isso de forma matemática, usando uma equação da física atômica. Então, lei da gravidade, força elétrica, corpo em queda livre é física clássica. O espectro econômico, eu encontrei o espectro econômico usando a física atômica. E aonde está a física quântica? Porque você fala teoria econômica quântica. Por exemplo, essa função de onda π, tá vendo a função de onda π? Lá da mecânica quântica, é uma função que guarda as informações do sistema. Mas quem que guarda as informações do sistema econômico de um país? De fato é o Banco Central. É ele que regula a economia, ele também guarda as informações. Então essa função π é a própria função Banco Central, só para você ver a ideia. Então, isso vai provar que a economia ela é uma lei natural, ela é uma lei fundamental. Então, novamente, sempre explicando aqui a questão fundamental da economia, que é aqui que está o segredo de todo o funcionamento da economia. Então eu falo, o mundo desde sempre estava compreendendo os fundamentos da economia de forma equivocada, principalmente a relação juro-inflação, que determina todo o funcionamento da economia, que garante o poder de compra da moeda, o poder da moeda, a estabilidade dos preços. Então veja bem, a lei da gravidade
e a força elétrica são forças conservativas. Forças conservativas, ela só depende do ponto inicial e do ponto final. Ela não depende do tamanho da trajetória que você faz para sair do ponto inicial e chegar no ponto final. Então, quem que é o ponto inicial? A sua casa. Quem que é o ponto final? Um supermercado, uma farmácia, uma concessionária de carro, ou uma instituição bancária. Então é isso aqui, ó. Esse movimento. Ação humana, corpo em queda livre, que está no centro desse gráfico. Então isso daqui é economia fundamental. Então isso daqui é um movimento acelerado. Então você vê, olha que coisa interessante, tanto que é importante você ver como que os fundamentos da economia, eles estão muito bem representados nesse gráfico. O que é deflação? Deflação é uma queda abrupta dos preços. Ou seja, você pode entender isso como um movimento acelerado. Então de 6 para 2, 6 é uma alta inflação. 2 é uma baixa inflação, portanto uma alta deflação, certo? Uma alta deflação. Por que você sabe que é uma alta deflação? Só fazer a leitura nesses números inteiros. Menos 1 é maior do que menos 2, que é maior que menos 3, que é maior que menos 4, e portanto menos 1 é uma alta deflação. Então quando eu jogo a economia de 6 para 2, ou de 6 para 1, vamos dizer assim, você está em alta inflação e ele vai para uma alta deflação, 6 e aqui é menos 1. E aqui é como que vai 1, que equivale a menos 1. Aqui é 6. Quando eu saio de 6 para 1, é como que eu saio de uma alta inflação para uma alta deflação. Então é uma queda abrupta dos preços. Você vai entender essa queda abrupta dos preços como um movimento acelerado. Então isso daqui é um movimento acelerado. Mas isso não acontece de fato na economia, mas ele está mostrando que acontece, que pode acontecer. Ok. Então você vê que deflação, que é uma inflação negativa, por isso que deflação está nos números inteiros negativos. Inflação está aqui e o Banco Central está no centro controlando a inflação por meio da taxa de juros. Mas também tem desinflação. O que é desinflação? A desinflação está aí, nesse gráfico. O que é desinflação? É o aumento desacelerado do preço. Então é um movimento de 2 para 6. De 2 para 6 é um movimento desacelerado. De 2 para 6 é como você está olhando lá de cima, então é um movimento desacelerado. Isso aqui é desinflação. Então o Banco Central, de fato, ele está preocupado com a desinflação. O Banco Central se preocupa com a desinflação. O que é a desinflação? Esse movimento aqui. Então o Banco Central está preocupado com esse movimento. Ou seja, um movimento desacelerado do aumento do preço. Só para você ver. Tudo aí no gráfico. Só para você ver, tanto que é poderoso o negócio. E outro detalhe, que a teoria econômica quântica vai provar para o mundo, ela prova ou revela para o mundo o espectro econômico de 2 a 6%. Então, por exemplo, por que eu excluo a inflação de 1%? Porque aqui também ele está te dando as percentagens corretas de uma inflação para outra. As percentagens da desinflação. Esse gráfico ele prova. Qual é a porcentagem da desinflação, por exemplo, de 1 para 2%? Ela é de 75%. Então, e está provando que a maior desvalorização da moeda acontece justamente em baixa inflação e alta taxa de juros. Então, a maior desinflação está onde? Em baixa inflação e alta taxa de juros. O gráfico está provando isso. Então, como que de 1 para 2 essa desinflação é em torno de 75%, eu excluo a inflação de 1% e considero o limite inferior da economia como 2% e o limite superior da economia como 6%. E, portanto, eu tenho todo o espectro econômico de 2 a 6%. Mas também a teoria econômica quântica, pela equação de Heisenberg, ela vai mostrar para a gente que existe uma única meta de inflação. Qual? De 4%. Por quê? Porque 4 está na mediana de todo o espectro econômico de 2 a 6%. E o que é uma meta de inflação? A meta de inflação é uma tendência central. Então, se é uma tendência central, quem que é a mediana desse espectro aqui de 2 a 6%? 4%. Então existe uma única meta de inflação de 4%, porque ela é a mediana, ela é uma tendência central. Entendeu? Então é algo poderoso. Então essas informações fundamentais que a economia ela não tinha. A literatura econômica ela não tinha essas informações fundamentais da economia, que eu estou revelando aqui.
certo? Ela não tinha isso. Então, por exemplo, você escolher uma meta de inflação de 3% está errado. Por quê? Porque 3% não está na mediana do espectro econômico, que é uma tendência central. Então existe uma única meta de inflação de 4%. E essa meta de inflação é uma mediana, que é uma tendência central. E aí o governo tem uma tolerância de 2% para cima, 2% para baixo, ele acaba varrendo todo o espectro econômico. Isso é a forma correta de administrar a economia, do Banco Central entender a economia. Então, veja, o Banco Central, olha que coisa interessante. Então, o Banco Central, ele busca a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Então, você não tem um sistema financeiro sólido e eficiente se você não sabe como de fato funcionam os fundamentos da economia. Então é por isso que o sistema financeiro ele sofre, ele é instável, porque ele não tem os fundamentos de economia mais profundos. Então, você não pode buscar a estabilidade do poder de compra da moeda se você não sabe de fato como funciona esse fenômeno. Então, só que a teoria econômica quântica, que é esse gráfico, o próprio gráfico da oferta, ele reflete a realidade econômica de fato. Basta respeitar essas informações. Então, veja, busca a estabilidade do poder de compra da moeda, ou seja, a estabilidade do preço. Se o preço não está variando, você tem uma moeda estável. Mas também tem outra informação que eu estava esquecendo aqui agora. Veja, olhando nesse gráfico, aonde começa o corpo em queda livre? Pelo sinal do corpo em queda livre. Começa em alta inflação e baixa taxa de juros, não é isso? É. Mas veja, qual é o conceito tradicional de economia? Que toda economia forte tem uma moeda forte e uma baixa taxa de juros. Uma baixa taxa de juros potencializa uma alta inflação. Então é justamente aqui. Por isso que ele está mostrando que a economia ela é mais estável em alta inflação. E eu provo, isso vai provar, porque quando você olha o fenômeno de desinflação que está nesse gráfico aqui, ó, a desinflação de 2 para 3% é de 14%. Então esse gráfico ele mostra até os valores percentuais da desinflação de uma inflação para outra inflação. Então, por exemplo, uma inflação de 2% para 3%, a desinflação é de 14%. Uma desinflação de 3% para 4%, a desinflação é de 5%. Uma desinflação de 4% para 5%, a desinflação é de 2%. Uma desinflação de 5% para uma inflação de 6%, a desinflação é de 1%. E uma desinflação de 6% para uma inflação no infinito é de, no máximo, 3%. Então, o próprio gráfico, a própria desinflação, esse próprio fenômeno aqui, que é o que o Banco Central se preocupa com esse fenômeno, ele está mostrando que a maior desvalorização da moeda acontece justamente que em baixa inflação e alta taxa de juros. Mas faz todo sentido, porque quando a economia oferta, quem está ofertando, olha a estrutura de pensamento, quem está ofertando, ele quer o quê? Ele está potencializando o consumo, ele está potencializando uma alta inflação. Então essa estrutura de pensamento, essa é a estabilidade do pensamento. Por isso que fala que Deus é pensamento do pensamento. Então a gente tem que olhar a estrutura de pensamento. Peraí, quando eu estou ofertando, eu quero que as pessoas comprem o meu produto, eu vou potencializar uma alta inflação. E é justamente o que o gráfico está mostrando, que no final, pelas próprias percentagens que esse gráfico revela da desinflação, ele está dizendo que a menor desvalorização da moeda acontece justamente o quê? Em alta inflação e baixa taxa de juros. Porque acima de 6%, a moeda só desvaloriza 3%. E de 4% a 6%, a moeda só desvaloriza também 3%. Então, por isso que não é salutar manter alta taxa de juros para deixar a inflação lá embaixo. Então, você mantém a taxa de juros baixa, que você vai ter sempre uma economia estável, uma moeda estável, você tem a estabilidade dos preços. Por isso que eu falo para quem está ofertando, não aumente os preços, porque é aí que está a estabilidade do preço. Se você aumenta o preço, você vai destruir a economia. Então quem próprio destrói a economia é a oferta. Quem está ofertando os produtos, que quer aumentar o preço, enfim, toda a cadeia produtiva,
quer aumentar o preço o tempo todo, ela mesma está contribuindo para destruir a economia. Mas por que eles faziam isso? Porque eles não tinham os verdadeiros fundamentos de economia. Então a teoria econômica quântica é a única teoria que explica todos os fenômenos de economia do mundo. Não é arrogância minha, não é prepotência. Então, desde sempre, o homem estava compreendendo os fundamentos de economia. Por isso que ela vem para resolver esse problema. Né? Então, veja, aí o Banco Central, vamos fazer essa leitura aqui, veja que coisa interessante. Então, o Banco Central, a teoria econômica quântica é a teoria balizadora das decisões do Banco Central. O Banco Central ele precisa olhar para a teoria econômica quântica para olhar essas percentuais da desinflação que não tem erro. Por quê? Porque esse gráfico é a própria realidade econômica, não tem erro. Tá? Então é isso daqui. Então essa lei complementar aqui, ó, veja essa lei complementar aqui, ela está errada. Não é uma decisão jurídica, não é uma decisão política que garante a estabilidade dos preços, mas sim a teoria econômica quântica, saber ler esse gráfico aqui, saber ler, respeitar esses parâmetros da desinflação. Então essa lei complementar aqui, 179 de 2021, não pode ser uma decisão jurídica, uma decisão política que vai garantir estabilidade dos preços, mas sim saber ler esse gráfico, ler a teoria econômica quântica, ler esses percentagens da desinflação. Aí sim está a estabilidade do preço, só para você ver. Então de 3 para 4 essa desinflação é de 5%. De 4 até 6 essa desinflação é de 6%. Portanto, em torno dessa mediana o preço varia no máximo 11%. Isso é estabilidade dos preços. Isso é manter o poder de compra da moeda. Essa é a forma correta de fazer a leitura da inflação, igual ele fala aqui. Então, o Banco Central, como ele não tem os fundamentos de economia mais profundo, ele pode emitir a quantidade de moeda de forma errada. Pode. Porque ele não tem um fundamento de economia mais profundo, então eles podem emitir o número de moedas de forma equivocada também. Gera desequilíbrio econômico também. Então, por isso que existe uma concentração de riqueza, porque os fundamentos de economia estão equivocados. Então, a teoria econômica quântica está explicando para o mundo como de fato a economia funciona. E o Banco Central ele precisa ter a teoria econômica quântica como balizadora das decisões do Banco Central, de todo o sistema econômico, de toda a estrutura econômica. Tá? Então, a gente tem que saber ler esse gráfico, tem que saber fazer a leitura desse gráfico. Então, no Brasil, o controle de inflação, né, também, que é uma política monetária, se dá pelas metas de inflação, enfim. Eu condenei as metas de inflação, porque a meta de inflação, o limite econômico ele é estreito, então não tem sentido ter metas de inflação, mas eu vou relativizar por conta dessa mediana de 4%. Eu falei, beleza, garante uma única meta de inflação de 4%, enfim, o governo varre todo o espectro econômico. Então, a gente tem que... Então, isso é muito poderoso, que eu quero dizer, essa lei complementar aqui não pode ser uma decisão jurídica, uma decisão política que garanta a estabilidade econômica, mas sim essas leis fundamentais, lei da gravidade, lei da força elétrica, corpo em queda livre, física atômica, isso aqui são leis fundamentais, são regularidades fundamentais da natureza, são essas leis que garantem a estabilidade do preço, respeitando esses percentuais da desinflação que o gráfico da teoria econômica quântica está mostrando para o mundo, revelando para o mundo. E é aí que vai garantir toda a estabilidade do poder de compra. Então, lei jurídica, decisões políticas não são regularidades da natureza, porque eles de fato não sabem como de fato funciona a economia. Mas essas leis da natureza que eu estou te falando aqui, lei da gravidade, força elétrica, corpo e queda livre, ela garante, porque elas são regularidades da natureza. Isso é estabilidade. Isso é estabilidade, são fenômenos que acontecem o tempo todo. Então, esse gráfico é a própria realidade econômica, é a ação humana. Então, a economia é a única variável, qual? Da ação humana. Entendeu? Então, não tem como errar se respeitar esses parâmetros que a teoria econômica quântica está mostrando. Né? Então, por que o Brasil vai ser uma potência mundial? Por conta da teoria econômica quântica. Então, o Brasil ele é o farol econômico da humanidade. Então, a própria CIA, né? Previu também o Brasil como uma potência mundial, né? A própria CIA previu o Brasil como uma potência mundial
Mas eu também previ, viu, pessoal? Em 2008 eu já tinha previsto. Eu previ anteriormente a CIA, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Aí, ó. Ó, ali. Opa. Travou aqui. Ó, CIA prevê o Brasil será uma potência mundial. E por isso que o Brasil vai ser uma potência mundial. Por quê? Porque tem uma teoria, a teoria que explica todos os fenômenos da economia vai nascer no Brasil. Né? Esse livro aqui, ó, a CIA, que ele fala que prevê o Brasil como uma potência mundial, essa daqui, ó. Por que o Brasil vai ser uma potência mundial? Porque tem a teoria econômica quântica, a teoria que está explicando para o mundo como a economia funciona. Então o Brasil tem muita, né, algo profundo. Mas eu consegui prever também que o Brasil ia ser uma potência mundial. É o artigo Francis Bacon, Desenvolvimento Social, Econômico, Científico e Tecnológico, que eu publiquei em 2008, no Jornal da Ciência, edição 3459, em 8/7/2008. Tá? Então, é a física matemática, que garante a estabilidade dos preços, esse gráfico. Não é decisão jurídica, não é decisão política, não é uma lei essa lei ela não tem profundidade, essa lei ela é estéril, entendeu? Ela não explica nada, é uma lei que não explica nada, mas essa daqui aqui são leis que explicam como de fato como se dá a estabilidade do preço, o poder de compra da moeda, a variação da desinflação de cada inflação, de uma inflação para outra. Entendeu? Então essa lei complementar é uma lei estéril, ela não tem poder nenhum, ela não garante nada, ela não tem profundidade nenhuma. Então não pode ser uma coisa dessa. Agora essas leis, não, ela está mostrando como que são leis da natureza, a variação da desinflação de uma inflação para outra. Então o Banco Central, ele precisa ler a teoria econômica quântica. Então a teoria econômica quântica ela é muito maior do que o próprio Banco Central, porque ela é a que baliza as decisões do Banco Central, dos governos, as decisões governamentais. Então a teoria econômica quântica, eu falo assim, o livre mercado não pode decidir a economia de um país. Não são eles. Por quê? Porque eles também não tinham os fundamentos da economia na mão, o livre mercado, o liberalismo econômico clássico, mas sim a teoria econômica quântica, uma teoria totalmente empírica, que ela é de centro-esquerda, porque a centro-esquerda está falando de um bem comum, ela defende sim a presença do Estado, isso é o bem comum. O bem comum ele está falando de um equilíbrio de fato. O liberalismo ele não fala de equilíbrio, ele fala de uma radicalidade na economia, mas eles falavam isso porque eles não tinham os fundamentos mais profundos de economia. Por isso que a teoria econômica quântica é a única teoria que explica todos os fundamentos de economia. Os dados, as informações que não tinham na economia reveladas, informações fundamentais que não tinham na economia, ela está mostrando como de fato funciona. Tá? Então, porque eu participei, eu sempre militei na centro-esquerda o tempo todo, então por isso que é uma teoria de centro-esquerda, porque está falando o bem comum, o Estado, a função do Estado. E eu previ o Brasil como potência mundial. Então, novamente, porque o Brasil vai ser uma potência mundial, conforme a própria CIA fala nesse livro aqui, ó. Nesse livro aqui, ó. Porque também tem uma teoria econômica que está sendo o farol do mundo. Vai iluminar a humanidade, o farol econômico da humanidade. Por isso que o Brasil é o farol econômico da humanidade. Não é a economia, né, que move, é a mola do mundo, a economia, a monetário, o dinheiro, não é? Justamente. Também a teoria, né? Então, por exemplo, por isso que eu falo inflação, igual eu falo, inflação alta. Eles falam, né? Inflação alta não é bom, inflação baixa não é bom. Bom, então vamos dizer assim, beleza, então existe uma inflação ideal. Qual? Vamos dizer aqui essa meta de inflação de 4%. Mas não é verdade, porque a maior estabilidade da moeda está justamente em alta inflação. E novamente a teoria econômica quântica também prova que alta inflação não é um demônio, mas sim uma solução econômica. Tá vendo aqui, ó? 6 é uma alta inflação, menos 6 é uma baixa deflação. Então, na verdade, a inflação é uma solução econômica e não um monstro econômico. Por quê? Porque 6 ele é uma solução dessa equação aqui, é uma solução dessa equação, e 6 é uma alta inflação.
Então, quer dizer, os homens estavam lendo os fundamentos de economia de forma errada desde sempre. Então, a teoria econômica quântica ela tem a mesma função do heliocentrismo. Né? São 300 anos de entendimento de fundamento de economia de forma equivocada. Tá? Então, o Banco Central precisa ler esse gráfico que é o balizador das decisões do Banco Central, de qualquer país, dos governos. Entendeu? É esse daqui. Entendeu? Então, é isso que é o segredo humano, o segredo. Eu falo, por isso que fala, o grande arquiteto, Deus, ele revelou para o mundo como de fato a economia funciona. Ele revelou. Então é o Brasil. Né? O Brasil, por isso que o Brasil é uma potência mundial, vai caminhar para ser uma potência mundial. Entendeu? Então, olha aqui, cara, que coisa. Essa lei complementar número 179 de 2021 definiu a estabilidade de preço como objetivo principal do Banco Central. Então não pode ser uma lei jurídica, uma decisão política que vai garantir a estabilidade de preço, mas sim essas leis da natureza, a física quântica, a teoria econômica quântica, a lei da gravidade, o corpo em queda livre, a força elétrica que está garantindo a estabilidade dos preços. Porque são leis fundamentais da natureza. E a economia, sim, a economia é um fenômeno da natureza, é a aplicação do conhecimento revelado. A economia mais sofisticada é a aplicação do conhecimento revelado. Por isso que está em Isaac Newton, em Galileu, em Coulomb, os fundamentos da economia de fato. E na equação de Heidelberg, que é o espectro econômico, que está todos os fundamentos, que estava abarcando todos os fundamentos de economia. Só para você ver. Coisa linda, né? Então é isso. Obrigado. Então o Banco Central é a teoria econômica quântica que tem que balizar vocês. E outra coisa que eu estava esquecendo aqui, né? A praxeologia de Ludovico van Mises. Eu percebi que a praxeologia de Ludovico van Mises era um problema em aberto da economia. E aí eu resolvi esse problema, que é a indução matemática. Eles falavam assim, ó, pela praxeologia você pode encontrar leis fundamentais de economia. Justamente, a teoria econômica quântica está provando, beleza. Ela está dizendo como de fato a economia funciona. Então, a praxeologia de Ludovico van Mises também é uma coisa poderosa. Mas o mais interessante, a coisa mais interessante disso tudo, que daqui é uma informação fundamental também, esse vídeo ele é fundamental. O liberalismo econômico, eles não acreditavam nas ideias de centro-esquerda. E eu estou provando que eles estavam completamente equivocados. Quem está provando todos os fundamentos de economia, como a economia funciona, é justamente o pensamento de esquerda, de centro-esquerda. Porque eu sempre militei na centro-esquerda. No Partido Popular Socialista, no Partido da Social-Democracia Brasileira, foram os partidos que eu militei. Que eu participei, eu tive ação o tempo todo. Então, isso também derruba os argumentos do pensamento liberal econômico. Ainda falo, vocês têm uma visão radical da economia. E a teoria econômica quântica está mostrando como a economia de fato funciona. Ela está falando, ela está vendendo a estabilidade econômica universal. Obrigado. Agora obrigado a todos.